Então, gente, nosso próximo fator climático que nós estudaremos é a vegetação. Então, do livro de vocês, nós temos aqui, ó, em grande concentração, a vegetação forma uma barreira que impede a incidência direta do sol no solo, de modo que o aquecimento é reduzido. Além disso, ó, também é capaz de absorver uma parte da energia solar para a realização de fotossíntese. Então, a partir daqui, dessa leitura, nós já entendemos que a vegetação, a cobertura vegetal numa região, quanto maior for essa cobertura vegetal, quanto maior o número de árvores de uma região, por exemplo, menor vai ser a temperatura daquele local, certo? Já que a vegetação forma essa barreira que impede o aquecimento do solo e, além disso, né, parte da energia solar vai ser utilizada pelas plantas, né, pela vegetação, para fazer a fotossíntese. Então, nós já vemos, portanto, que a vegetação é um fator climático que vai influenciar diretamente na temperatura de uma região, certo? Além disso, ó, a vegetação contribui para o aumento da umidade do ar. Por quê? Devido, né, ao processo de evapotranspiração. E o que seria esse processo de evapotranspiração? Tá aqui, ó. É a perda de água em virtude da evaporação do solo e da transpiração das plantas. Então, a vegetação vai contribuir aumentando a umidade do ar devido a essa evapotranspiração, né? As plantas vão transpirar, aumentando a umidade do ar. Quanto maior o número de plantas, quanto maior a cobertura vegetal, maior vai ser esse processo de evapotranspiração, portanto, aumentando a umidade do ar. Então, está aí, ó, auxiliando na diminuição das temperaturas e no aumento dos índices de chuvas. Então, nós temos que a vegetação vai influenciar na temperatura da região, na umidade do ar e no índice pluviométrico, né? No número de chuvas de determinada região. Vamos ver aqui na nossa aula. Então, nós temos aqui, ó, que a vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. Como a gente viu, né? As principais formas que a vegetação interfere no clima é através da contenção e da absorção dos raios solares, minimizando seus efeitos, né? Aumentando, elevando a umidade do ar por meio do processo de evapotranspiração, diminuindo consequentemente as temperaturas e aumentando o índice de chuvas, né? O índice pluviométrico. Então, todas essas são consequências da vegetação, né, na sua interferência no clima de determinada região. Então, florestas, se você pensar, né, um exemplo são as florestas. As florestas, principalmente aquelas florestas densas, como por exemplo a floresta amazônica, certo? Elas retêm muita umidade. Como elas retêm muita umidade, consequentemente, vai ter um elevado índice pluviométrico nessa região, certo? E também a vegetação, como a gente já sabe, impede a incidência de raios solares diretamente no solo, diminuindo a temperatura, certo? Cidades próximas, portanto, a florestas vão ser muito úmidas, né? Como é o exemplo, por exemplo, das cidades lá do Pará. Se você parar para pensar aí, né? Belém, que é a capital do Pará, é uma cidade extremamente úmida, em que o índice pluviométrico é extremamente elevado, justamente porque ela se localiza próximo à floresta amazônica, que é essa floresta extremamente densa, certo? Nós temos aí, portanto, como a vegetação interfere no clima de uma região. Pois bem, o nosso próximo fator climático são as massas de ar. Vamos ver lá no nosso livro. Então, nós temos aqui, ó, as massas de ar. Opa! Vou aumentar um pouquinho aqui. Pois bem, as massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características homogêneas que se deslocam pela superfície terrestre, tanto nos continentes como nos oceanos.
Dependendo da região onde se formam, o ar que as constitui pode ser quente ou frio, úmido ou seco, certo? Então, as massas de ar vão ter essas características, dependendo de onde elas se formam, elas vão ser quentes ou frias, vão ser massas de ar quente ou massas de ar fria. À medida que se deslocam, carregadas pelos ventos, levam suas características de umidade, temperatura e de pressão atmosférica a outras localidades. Então, quando a gente assiste lá no jornal, né, diz assim, uma frente fria, uma frente quente, está chegando na região fulana de tal do Brasil, fazendo muitas chuvas, enfim. Isso são a influência dessas massas de ar, com formatos chamadas frentes, certo? Que é o que nós vamos ver agora. Então, como mostrou lá no livro de vocês, né, as massas de ar, dependendo da região onde elas se formam, elas vão ter diferentes características, podem ser quentes, frias, úmidas ou secas, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, as massas de ar que se formam nos polos, no Polo Norte ou no Polo Sul, geralmente são frias e úmidas. Já aquelas que se formam no litoral, próximo da linha do Equador, são úmidas e quentes, né? Tá aqui, ó, regiões que estão localizadas em áreas influenciadas por estas massas de ar assumem suas características climáticas quando estão sob o efeito delas. O que eu quero dizer, gente? Quer dizer que uma determinada região onde chega uma massa de ar, por exemplo, como essa formada nos polos, né, que é fria e úmida, aquela região vai adquirir essas características dessa massa de ar. Quer dizer que aquela região, mesmo que não seja fria e úmida, vai se tornar fria e úmida durante o efeito da massa de ar, certo? Então tá aí, ó. No inverno, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, fica lá no sul do nosso país, recebe forte influência da massa de ar polar atlântica. Então, ela é uma massa polar. Então, vai ser fria e úmida. Tá aí, ó, que leva muito frio e umidade para as regiões deste estado. Então, existem 6 tipos de massa de ar. Nós temos a massa de ar oceânica, que é úmida. Temos a massa de ar continental, que é seca. Temos a massa de ar tropical e equatorial, que é quente. E temos as massas de ar temperada e polar, que são frias, certo? Algumas vezes essas massas de ar vão se encontrar, certo? Quando elas se encontram, vai haver uma troca de calor e umidade entre elas, certo? Quando há esse encontro dessas massas de ar, é que vão se formar as chamadas frentes. Nós temos as frentes frias e as frentes quentes. Nós temos aí, massas de ar, são porções ou volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade, influenciadas pela região onde são formadas, que são bastante espessas e homogêneas. Então, como a gente viu, né, existem 6 tipos de massa de ar que vão ter as características da região onde elas se formaram, beleza? Como eu disse para vocês, o encontro entre duas massas de ar de diferentes características vai dar origem a uma frente, que seria mais ou menos uma área de transição entre essas duas massas de ar, entre as características dessas duas massas de ar, certo? Diferente do que se possa imaginar, ao se encontrar, elas não vão se misturar, certo? Essas duas massas de ar. Na verdade, elas vão manter as características que já tem, né, da região onde se formaram, certo? As frentes, que são esse encontro, essa região de transição entre as duas massas de ar que acabaram se chocando, podem ser de 2 tipos. Pode ser uma frente fria ou uma frente quente. Nós temos aí, ó, uma frente fria ocorre quando uma massa de ar fria encontra e empurra uma massa de ar quente. E o que é que ocasiona uma frente fria? Nevoeiro, chuva e queda de temperatura. Então, uma frente fria, uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente, né? Então, a massa de ar frio acaba empurrando a massa de ar quente, ocasionando formação de nevoeiros,
formação de chuvas e a queda de temperatura. Já uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar frio que estava paradinha, estacionada sobre uma determinada região, provocando o aumento da temperatura. Então, eu trouxe aqui uma figurinha para mostrar para vocês como é que são formadas as frentes frias e as frentes quentes. Então, imagina aqui que uma determinada região tinha uma massa de ar quente, estava lá paradinha, e de repente chega uma massa de ar frio. Essa massa de ar frio vai empurrar essa massa de ar quente, o ar quente é menos denso, né? Vai subir, certo? E vai substituir essa massa de ar quente, certo? Trazendo, portanto, as características da massa de ar frio, formando nevoeiro, uma queda de temperatura e chuvas. Já a frente quente, né? Lá naquela região tinha uma massa de ar frio, certo? E a massa de ar quente é que vem de encontro a essa massa de ar frio que estava parada, formando-se assim a frente quente. Então, observem aqui, ó, uma frente fria, né? Vem uma massa de ar frio em direção a uma massa de ar quente, certo? Desse encontro forma-se a frente fria. Nessa frente fria nós temos chuvas, geralmente chuvas torrenciais, mais fortes e tudo mais, certo? Uma queda brusca de temperatura. Já que na formação de uma frente quente nós temos uma massa de ar fria, paradinha, e vem de encontro uma massa de ar quente, né? Como o ar quente é menos denso, né? Mais leve, ele vai se localizar em cima da massa de ar frio, formando a frente quente, trazendo também chuvas, só que geralmente são chuvas mais leves. Olha aqui. Resumidamente, nós temos aqui uma frente fria ocorre quando uma massa de ar frio encontra e empurra uma massa de ar quente que estava paradinha, ocasionando nevoeiro, chuva e queda de temperatura. Então, uma massa de ar frio vem em direção a uma massa de ar quente, é uma frente fria. Já uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar frio que estava estacionada sobre uma região, provocando o aumento da temperatura, trazendo consigo as características da massa de ar quente, que são de elevadas temperaturas, certo? Então, pode ocasionar também chuvas mais leves. Ok, então frente fria e frente quente. Frente fria, massa de ar quente parada, massa de ar frio chega e empurra massa de ar quente. Frente quente, massa de ar frio parada, uma massa de ar quente vem e, vamos dizer assim, traz as características da massa de ar quente, elevando as temperaturas. Essas são as diferenças entre uma frente fria e uma frente quente. Parece um trava-língua, né? Pois bem, nossa próxima videoaula trará outro fator climático que são as correntes marítimas. Até nosso próximo vídeo.